Olá, pessoal! Esse é o programa, mais um episódio do programa Náutica Além do Mar. E eu acredito que vocês devem estar estranhando, porque quem está apresentando dessa vez sou eu, Larissa, jornalista. E quem é o entrevistado de hoje é uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa que está me acompanhando nesses episódios Náutica Além do Mar por vários episódios, o Carlos, que é o diretor da Marina Itajaí, e que tem uma história incrível, que muitas pessoas não conhecem e que foi um grande incentivador da náutica para Itajaí, que contribuiu muito com a náutica na nossa região. Carlos, seja bem-vindo! Finalmente a gente vai te entrevistar. E para quem não sabe, né, o Carlos que teve a ideia desse podcast Náutica Além do Mar, que tem como objetivo desmistificar a náutica, atrair o olhar das pessoas para o mundo das águas. E como o mundo das águas é fascinante, ele não envolve apenas barcos, ele não envolve apenas uma marina, mas vários segmentos estão ligados direta ou indiretamente. Então você que está assistindo, aproveite para curtir o Instagram da Marina Itajaí, o YouTube da Marina Itajaí, acompanhe, porque nosso objetivo é fazer com que as pessoas cada vez mais se envolvam com esse mundo das águas, com essa corrente, inclusive iniciada pelo Carlos, e que é uma honra para mim ter sido convidada para apresentar os episódios junto contigo, que é um grande empresário, um grande incentivador da náutica e que não dorme, né? Por conta da The Ocean Race. O podcast ele começou com a The Ocean Race, né? E ele foi gravado ao vivo durante vários dias com pessoas incríveis. E cada gravação dessas, o Carlos, que é diretor da Marina Itajaí e apoiou bastante a The Ocean Race em todo o aspecto técnico, ele sempre reservava um tempo para esse podcast. E é uma pessoa inspiradora, admirável e que eu tenho o prazer de estar aqui comigo. Carlos, boa noite. Boa noite, obrigado. Estar do outro lado da mesa dessa vez. É um prazer que a gente esteja aqui falando um pouquinho mais sobre a gente, até para conhecer a gente sempre envolvido com vários projetos, mas eu acho que é legal também contar um pouquinho da minha história, do porquê estou aqui, onde cheguei, um pouco já falo aqui, faço uns spoilers que nem tu fala, que eu falo um pouquinho mais da minha vida que eu normalmente não falo, mas é legal estar aqui de novo. Obrigado, Lari. Sim, é um prazerzão estar aqui realmente contando um pouco da tua história e as pessoas que não sabem, você é engenheiro. Isso. Né? Veio de Florianópolis. Exatamente. Né? Mas tua família mora em Joinville. Como que funciona? Conta a tua história. Eu sou de Joinville, né? Nasci e criado lá em Joinville. E quando é a época da faculdade, 18 anos, eu queria fazer engenharia. Minha família tem uma construtora de lá, chamada Construtora Viseu, que é proprietária aqui da Marina Itajaí, inclusive. E a ideia era eu adquirir conhecimentos externos. Então, não fazia sentido para mim fazer uma faculdade junto de onde eu morava, porque eu não iria adquirir nada para trazer para a empresa. Tu se formou na UFSC? Não, me formei na Unisul, em Florianópolis, na verdade, na Pedra Branca, né? Sim. Ali em Palhoça, né? E na época, infelizmente, não passei na UFSC, mas meu pai sempre falou que a faculdade de engenharia, na verdade, ela não te prepara quanto o trabalho te prepara. Então ele sempre falou, não fica preocupado com onde tu vai fazer, mas trabalhe e se envolva desde o começo. Então a UFSC, eu tenho vários conhecidos que fizeram UFSC, que às vezes levaram mais tempo para se formar por causa de greve, por causa de várias dificuldades. Quando na Unisul eu tive a oportunidade, lógico, de adquirir conhecimento, mas trabalhar logo cedo e ter várias experiências. Lá eu fui presidente eu criei e fui presidente agora me fugiu o nome, mas associações, grupos organizados. Existia um grupo de engenharia e eu criei um específico de engenharia civil junto com outras pessoas. A gente criou na época o DAP, fizemos toda essa logística justamente para criar uma convivência, uma área ali de integração. E ali eu comecei a desenvolver com várias pessoas, né? Na época, jovem, ainda com 19 anos, a gente começou a fazer eventos, festas, organização de ações ali dentro da engenharia, que a engenharia não tem, que nem outros cursos, medicina, coisa assim, tanta interação, porque eu comecei, a minha turma tinha 60, no final do ano tinha 20. Muita pessoa não fica. Dos meus 3 amigos ali que a gente conviveu,
Eu e mais 3, um não cumpriu nem o primeiro ano, o outro reprovou, mas depois conseguiu correr atrás. Então é uma faculdade que acaba consumindo e muita pessoa fica entre fases, né? E aí a gente começou a criar esse grupo para ter um pouco mais desse relacionamento. Eu comecei a trabalhar nessa parte, me envolvi bastante, era bem dedicado, apesar da faculdade à noite, eu já ia de manhã para lá para organizar esse tipo de coisa. E eu sempre me envolvo muito com o que eu faço, né? Sim, dá para perceber, porque a gente olha aqui um cenário tão incrível como a Marina Itajaí, e na verdade a Marina Itajaí, ela iniciou lá em 2013, Isso. todo o projeto, todo o sonho, e quem imaginaria que Itajaí ia receber uma estrutura como essa através da visão, né, do seu pai, o seu Manuel Carlos, exatamente, da sua família. Na época, inclusive, eu trabalhava no aeroporto de Florianópolis, eu trabalhei na época no aeroporto de Florianópolis. No aeroporto? Nossa! Antes de ser o aeroporto que é hoje, o Floripa Airport, eu trabalhei na obra quando ela começou, quando ainda era da Espaço Aberto. Eu fui estagiário lá durante alguns anos, alguns meses, na verdade. Não cheguei a completar um ano porque era uma empresa com muita dificuldade. A empresa, inclusive, perdeu o contrato, não seguiu, e aconteceu várias vezes de eu perder prova, perder aula, porque não pagava os empreiteiros, aí dava problema e tal. E era uma obra que a gente seguiu. Eu segui lá, aprendi muito, porque eu acabei ficando bastante sozinho ali durante a época da construção. Então, eu acompanhei bastante ali no dia a dia. E aí, quando começou a Marina, a ideia da nossa empresa era só construir, porque a gente é uma construtora, então a ideia era construir e sair. E aí, nesse meio tempo, meu pai entendeu que a gente tinha um sócio que ia operar e tal, ele não sentiu confiança. Meu tio entrou nessa outra leva de fazer a sociedade, tirou e ele assumiu essa parte desse outro sócio que não deu sequência. E a gente acabou ficando com a Marina, com uma construtora e uma empresa de outro segmento não ligado a esse. E começamos a construir, começamos a fazer sem muito... O que a gente vai fazer? Vai vender? Vai tocar? Como é que a gente vai fazer? E quando eu comecei a trabalhar aqui, a minha função era flutuante. Então eu era responsável principalmente pelo dia a dia, cuidar de caminhão. Na verdade, eu comecei com um caminhão, os caminhões que tiravam material aqui, e fazer flutuante. Então os flutuantes que a gente tem aqui na Marina... O que é fazer flutuante, Carlos? Os flutuantes que a gente tem aqui na Marina são flutuantes de concreto, uma tecnologia europeia, e a gente produziu todos eles aqui. São piers, são flutuadores de concreto, pesam 22 toneladas cada peça, de 15 metros, é um pré-moldado basicamente. Para dar suporte para as embarcações. Suporte, exatamente, onde apoia as embarcações. E a gente importou uma tecnologia europeia de uma empresa portuguesa chamada Lindley, e a gente é produtor deles aqui no sul do Brasil. E a minha função era montar essa estrutura. Então, é uma estrutura bem complexa, ela tem várias etapas, é igual um Lego, tu vai montando, vai concretando, tem uma série de procedimentos para fazer. E eu era justamente voltado a isso, sabe? Eu ficava lá, amarrava ferro, ficava bem em função da concretagem mesmo dessas peças. Esse era o meu princípio. Porque eu tinha uma construtora por trás, eles entendiam de todo o resto, eu era uma pessoa nova, então eu peguei um elemento novo. E lembrando que o teu pai, o seu Manuel Carlos, apesar de ser o proprietário da Marina Itajaí, a gente percebe que ele sempre te orientou e te direcionou nos momentos certos para o teu crescimento. Não porque você era filho do proprietário que ele te colocou numa posição que talvez você não estivesse preparado e você foi se preparando de raiz, né, Carlos? Na verdade, ele me botou justamente nisso. Quando tinha uma coisa que ele não tinha um conhecimento, era uma coisa, por exemplo, produzir flutuante, ele não produzia. Não tinha conhecimento, ele botava alguém que ele tinha confiança, que era normalmente eu nessa parte. Então, eu também não tinha experiência fazendo isso, então tinha um aconselhamento dele, dos outros engenheiros que estavam envolvidos no projeto. Você sempre respeitou e se inspirou muito pelo seu Manuel, na hierarquia, né? Apesar de pai e filho, sempre como chefe, ele também é meu chefe, em vários sentidos foi, né? Então, a gente sempre respeitava isso. Então, eu fui muito responsável pela parte de operação da Marina. Então, sendo flutuante, depois do flutuante existia atracação. Quando veio um projeto de atracação, eu não concordei. Eu discutia na mesa que eu achava que não era interessante, que poderia ser melhorado. Porque eu sempre estava envolvido muito com a operação da Marina, não tanto na parte civil de construção desse prédio que a gente está. É uma obra civil simples, não é uma obra complexa, não é uma obra específica. E eu fui mais especializado sempre na obra que não era tão comum. Então, me tornei uma pessoa mais conhecedora das partes mais... e conhecedor mais de uma parte... positivo. E mais conhecedor de uma parte mais específica. Então, eu fiz meu TCC da faculdade, estava me formando no início, antes de começar a Marina, eu me formei. E eu me formei justamente em especialização em construção de marinas.
Então, na parte técnica da marina, não na obra civil de fazer uma casinha aqui, que é a sede, mas sim no pier, no flutuante, no sistema de atracação, a distância entre pier, nessa parte que envolvia justamente a parte de água, que é uma parte que no Brasil não existe uma bibliografia técnica específica, e eu acabei adquirindo esse conhecimento. Você viajou muito também para Viajamos trazer muito, muita experiência para cá, Conversamos né? com muita gente, eu peguei toda uma bibliografia fora, existe uma muito boa na Austrália, na Europa também, técnica, como construir, como fazer, e hoje eu sou um pseudo-especialista nisso, então entendo bastante dessa parte da construção. Então eu fiquei muito envolvido com isso. E depois da parte de construção civil, que é o meu mote, beleza, estamos finalizando a marina, e agora? Já me envolvi no sistema de atracação, compramos máquinas importadas, eu falo inglês, então eu tinha esse conhecimento, então o Carlos vai fazer o treinamento das máquinas. Então eu comecei a operar as máquinas. Então aqui na marina, quem começou a operar as máquinas, hoje o Fork, o Travel Lead, fui eu. E aí eu fazia o treinamento para o meu pessoal, que é o pessoal aqui do pátio, tinha um gerente, eu treinei o gerente. Então essa parte toda da operação do dia a dia eu era um gerente operacional. Você estruturou. Exatamente. E sempre se observou que você é um apaixonado pela náutica. E isso não vem só da marina, só fugindo um pouquinho de marina e trazendo um pouquinho do teu lado pessoal. Você gosta realmente do mundo das águas, né? Eu gosto e eu tá na tua essência. Eu gosto de mar, eu gosto de água, eu surfo, então eu tenho esse contato com a natureza, e eu gosto de me envolver com tudo que é desafio, por ser muito competitivo em alguns momentos. Então eu gosto de desafio de coisas novas. Então a náutica é ligada a uma coisa que eu gosto, que é mar, que é estar em contato com a água. Por quê? O que o surf e a navegação representa na tua vida? Hoje para mim é um lazer. Acho que a gente teve alguns alguns entrevistados que falaram muito bem, mas acho que é um escape para mim, em muitos momentos foi muito escape para mim. Então é uma maneira de desligar, uma maneira de dar um reset na vida de estresse, de um trabalho, do dia a dia. Então estar em contato com o mar sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu tenho um curso de mergulho para mergulhar com cilindro, já pesquei. Mais mergulho. Ao longo dos episódios vocês viram, né? Que ele já fez várias coisas, agora é o mergulho. Eu já fiz um pouco de tudo na minha vida. Eu acho que meu pai sempre foi um cara muito apaixonado por esportes e sempre incentivador. Então, todos os esportes quase que tu possa imaginar, a gente já teve, ele sempre estimulou e nos deu. Então, eu já tive kitesurf, a gente tem kitesurf, a gente tem arpão para pesca de submarino, eu já pesquei com submarino, já fiz curso de pesca de submarino, então eu fiz um pouco de tudo. Hoje, os que eu mais pratico continua sendo surf, é o que eu crio desejo e amor, e eu continuo desde que eu era novo. Os outros a gente faz, volta, o dia que precisar fazer a gente faz de novo, mas eu realmente tenho um desejo mais nessa parte ali. A vela também é uma coisa que me interessa, não tenho muito fundamento, eu nunca fiz nenhuma especialização específica em cima disso. Mas eu tenho teve muita experiência agora na The Ocean Race, né? Mas eu tenho muita vontade assim, de ter um aperfeiçoamento na parte de vela, principalmente a vela mais competitiva. Nem a vela oceânica, mas até a vela mais competição, tipo a vela olímpica mesmo, do esquife, do laser. Estávamos falando de remo. Estava falando de remo, do laser, uma coisa assim, que são modalidades que já são mais olímpicas, né? E são modalidades mais avançadas dentro da vela. Ou intermediárias? Não, até tem intermediária, mas ela é um pouco diferente, ela é mais... competição. Ela é mais curta duração, mas ao mesmo tempo ela envolve mais adrenalina. Acho que eu sou um pouco viciado nessa parte, de ter mais emoção, assim. Então, um pouco disso. E isso tu transparece realmente, porque o teu senso de observação, você é muito detalhista, você trouxe isso para a Marina Itajaí, e hoje a Marina Itajaí, gostaria de saber qual que foi o momento, porque o seu Manuel Carlos viu que tu estava preparado e hoje você é o diretor-geral da Marina Itajaí, né? Na verdade... Quando foi esse momento e como foi para você? O momento, na verdade, foi bem caótico, na verdade. Porque, assim... Tendo um crescimento natural da empresa, meu pai continuou com a construtora Genville, uma construtora que tem N obras, então ele fez obra no estado inteiro e continua fazendo. Então aqui era mais uma. Então quando completou a Marina, apesar de ser mais uma, não tinha ninguém especializado em tocar. Então a transição ali era uma transição que eu estava no dia a dia, era quase um gerente, tinha um gerente geral que me ajudava muito, o seu Wolf continua sendo um grande... Nosso querido Wolf. Nosso eterno... Falo pra ele que ele continua sempre eternamente funcionário da Marina, porque ele sempre me apoia. Falar aqui no podcast. É verdade, ele é um cara legal. E ele me ajudou, me ensinou muito também.
Mas ele era um cara muito mais de escritório, era um cara muito mais de ação, tá no dia a dia, tá no pátio, tá operando. E chegou um certo momento que eu vinha com muitas ideias, porque eu estava no dia a dia, e meu pai, que vinha uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, não estava tanto na vivência. E não tinha talvez tanta experiência, não vou nem experiência, mas acho que como era um pouco mais ousado como jovem, tá querendo fazer muito mais coisa, muito mais ideia, ele já era um cara mais pessimista e tal, então a gente começou a conflitar muito. Né? E a gente começou a ter muito conflito de ideia, de opinião, do que fazer, não fazer, uma empresa nova, com N dificuldades financeira, operação, de captar cliente e tal. Que no início da Marina Itajaí... A gente sofreu, como quase todas as empresas, até hoje. Assim, não é uma empresa... hoje a gente já está muito grande, mas assim, é uma empresa que tem um potencial de ter 900 barcos, a gente está perto de 300, então ainda tem um gap de crescimento muito grande. Então, na época, tinha 50, 60 barcos. Então, cada barco fazia diferença. E hoje? E para fazer Quantos essa transição... barcos tem hoje? Em torno de 300, perto de 300 barcos. Então, para fazer essa transição, na verdade, foi um fato bem... Foi um ápice dos dois, onde a gente brigou. A gente brigava e ia para casa juntos, né? Então, era uma briga muito profissional. Muito familiar. Não, mas era muito profissional. Tipo, a gente brigava na empresa, discutia... ia para casa, a gente estava junto de uma boa. Então, assim, meu pai tem sempre muito profissional nesse nível, até como educação, ele sempre me ensinou muito isso, trabalho em casa e casa é outra coisa. Então, a gente brigava muito na Marina até um ponto que falou assim, cara, meio que não dá mais. Então, eu não lembro se foi ele, eu acho que até fui eu que falei, ou eu saio e tu toca, ou eu toco do meu jeito, com a tua assessoria, mas eu tocando e tu me dando liberdade para errar. Na verdade, esse é o que eu precisava, liberdade para errar, porque eu não acertei em tudo, eu errei em várias coisas. E hoje a gente funciona muito bem por isso. Então, toda ideia que eu tenho, todo projeto, podcast e tal, você sempre pergunta, eu ligo para ele. Acompanha. E aí ele, às vezes, fala assim, salão, então o meu trabalho é convencimento dele. Se ele fala assim, não, é legal, testa e vamos ver, aí ele, normalmente, ele ajuda com a arte, ele gosta de se envolver nessa parte, na parte visual e tal, muitos nos bastidores, mas eu tenho um apoio muito grande dele. E para ele ficou muito bom, porque ele também conseguiu ter uma confiança muito maior em mim e eu também consigo passar muita coisa para ele. Então eu vou falar, pai, eu tô pensando nisso, isso. O que tu acha? Então não é assim ele recriar uma coisa que ele não está acostumado. Eu venho com umas ideias, ele vem, na verdade, com a visão de anos e anos de empresário, de experiência, de dizer, eu acho que se tu seguir nesse caminho, tem uma tendência a dar mais certo. Ou seja, foi um momento especial... Não só profissionalmente, como no lado pessoal, como sim, família, a minha relação dele melhorou bastante que também. Então... E a sua mãe, a dona Alexandra, a gente vê também que ela é muito envolvida, muito apaixonada e vocês são muito ligados. O que ela impacta na tua vida? A minha mãe até hoje eu brinco, ela chega aqui que é chefe, se ela mandar, ela faz. Então, minha mãe já é uma pessoa mais ligada à emoção, não tanto ao negócio. Ela gosta de se meter, ela gosta de se envolver. A minha mãe tem uma seleção de pessoal para entrar na Marinha, não é fácil, tem quase fazer um Enem para passar, não é, eu tive que fazer, inclusive. Ela tem um olhar muito apurado, né? E as pessoas, minha mãe tem essa visão muito pessoal das pessoas entender, conflitar, e ela tem uma visão que engenheiros, e tu vai dizer virginiano, mas que não tem tanto. Então minha mãe tem essa visão mais feminina, vou dizer, mais sensibilidade, né? De cuidar do jardim, de ter uma boa estrutura, de ter um pouco disso, porque eu não ligo se não que eu não ligo, mas assim, eu não vejo com tantos critérios. E ela é uma pessoa que se preocupa. Então, a gente tem uma marina arborizada, bonita, por causa da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que cobra padrões. Então, uniforme, tem que ter um uniforme bonito, tem que ter uma postura, tem que saber se apresentar. Quer ir a público, cara, tu vai fazer entrevista, tu tem que saber falar, tu tem que falar direito. Minha mãe é uma das pessoas que assiste todas as entrevistas, dá feedback. Como engenheiro eu tenho um português não tão bom, digamos assim, ela me corrige, eu mando mensagem, Carlos, errou isso. Então até hoje ela tem esse relacionamento muito para fazer crescer também. E então, percebe que ela trata como se fosse uma grande família Marina Itajaí, né? E é muito bacana porque ela guarda no coração uma Marina que é da comunidade, né? Ela vem aqui, as meninas, coitada, ela incomoda as meninas, vai para cá, puxa para cá, muda a recepção de lugar, faz a decoração do jeito dela. Mas muito isso, esse toque humanizado que a Marina tem que ter, não é só um negócio... Que o mundo precisa, né? Que o mundo precisa. Então, assim, ela tem muito disso, ela trata muito bem esse controle de funcionários. Ela tem uma empresa separada do meu pai, uma empresa própria dela também, que até hoje ela não precisa, ela faz porque ela gosta, ela é uma trabalhadora por paixão, não por financeira.
Então ela tem muito disso dela também, e a gente acaba repetindo muito nisso na Marina. Cobra, ela é muito sistemática, então ela cobra esses controles, ela cobra até hoje. Hoje ela até me ajuda, eu ajudo ela nas questões da empresa, então quando ela tem dúvida, ela me consulta, porque tem uma visão um pouco diferente até do meu pai, então ela me consulta para opiniões familiares e da empresa dela. Então assim, hoje é uma relação bem profissional nesse sentido. Me cobra bastante horário, pontualidade, mas é uma relação bem legal nesse sentido, sabe? E essa questão casou muito bem, porque, por um lado, hoje a Marina Itajaí é referência em termos de equipamentos, né? Hoje vocês têm travel lift, o forklift, que são equipamentos capazes de levantar barcos até 75 toneladas, o travel. Enfim, então tem espaços extremamente tecnológicos, o que para o barco é muito importante, porque garante toda uma segurança e proteção. E você ainda faz questão de dirigir isso pessoalmente, mesmo sendo diretor-geral do Complexo Náutico, né? Eu tenho uma personalidade que eu só sei, vou dizer mandar, mas só sei orientar se eu souber fazer. Então, assim, algumas áreas da Marina eu tenho uma dificuldade, por exemplo, a área financeira, contábil, no sentido de organização de planilha, de coisa assim. Eu tenho até pessoas mais especiais. Eu gosto de fazer planilha, adoro fazer planilha, mas a parte do dia a dia, eu não tenho dia a dia, porque eu sempre tive a mesma funcionária desde o começo da Marina. Sim. Então, são áreas que eu não atuei tão grande, porque a minha área sempre foi mais na operação. Então, se eu quero fazer qualquer operação nova na Marina, eu tenho que saber como fazer, para eu poder orientar alguém, para eu saber cobrar. Eu acho que essa é a maior finalidade. Então, eu fechava o caixa da conveniência. Então, eu sei operar o sistema da conveniência da Marina. Eu sei operar as máquinas. Eu sei o sistema de atracação. Eu atracava barco. Então, quando eu vejo um funcionário fazendo coisa errada, não é porque eu li em algum documento ou eu acho que está fazendo errado. Eu sei fazer. Sim. Então, lógico, hoje meus funcionários fazem 10 vezes melhor do que eu. E a maior parte das vezes eu peço opinião para eles. Né? Mas pelo menos eu sei. Se acontecer alguma coisa, eu sei orientar. Então, eu tenho funcionários há longo tempo aqui na Marina de carreira já. Tenho o Fabiano, a Denise, agora a Karina também está há bastante tempo, a Vitória também, que está no comercial. Comunicação. A Rotas Comunicação. Que estão há muito tempo que me auxiliam, são mais especialistas nas áreas, mas eu posso dizer que eu entendo um pouco de tudo. Eu já fiz o Instagram da Marina, eu já fiz o Facebook. Tu nos ajuda bastante, as tuas ideias são ótimas. Exatamente, mas justamente por isso, porque essa é talvez a minha... Eu só sei ensinar se eu sei fazer. Então, eu realmente me envolvo bastante com tudo que eu faço. Então, quando eu crio um projeto novo, que nem um podcast, eu jamais passaria 100% para um terceiro se eu não soubesse fazer. Claro. Se eu não soubesse como fazer. Então, normalmente a iniciativa vem muito de mim por isso, sabe? E essa é a área técnica, mais ou menos técnica que a gente está falando, mas a Marina ela inovou muito nessa questão de eventos, sustentabilidade. Em termos de eventos, por exemplo, um marco da Marina Itajaí, que foi uma iniciativa, uma ideia e de repente se tornou um sucesso nacional. Aliás, hoje a Marina Itajaí é reconhecida como uma das melhores, se não a melhor marina em termos de estrutura e lazer do Brasil. Sim, e de eventos a gente fala do Salão Náutico. Do Salão Náutico, Marina Itajaí. Mas como começou o Salão Náutico? Então, isso foi Carlos? logo no primeiro ano da Marina, 2016. E uma empresa nova, com todas as dificuldades, a gente vê o que os outros fazem e faziam eventos. Então, meu pai, em 3 meses, falou assim, uma reunião que a gente tinha semanal e tal, precisamos trazer gente para dentro, vamos mostrar a Marina, tem que mostrar, tinha uma política, Marina Itajaí, área porto, tinha muito esse preconceito. Não, vamos fazer um evento. E aí ele lançou esse desafio de fazer um evento, um boat show, um salão náutico, e a gente fez o evento em 3 meses. Mas esse evento inovou como? Ele foi um evento boutique, não um evento normal. Foi até bem grande, foi grande demais já para o primeiro evento. Porque quando a gente fez o evento, de novo, a gente se envolveu do começo ao fim, comercialização, operação, negociação e dia a dia do evento. Então a gente se envolveu toda a frente do evento. Eu puxei barco, com o meu carro eu puxava barco para manobrar, coisa que nenhum evento faz. Então a gente se envolveu muito nessa área, justamente porque... a gente precisava entender como fazer o evento. E o evento foi um sucesso logo no primeiro edição. Tinha uma carência de eventos nesse sentido aqui na nossa região e que precisava de um evento que nem esse. E a nossa propósito de evento era o que eu precisava. Eu não vivo do evento. Eu nunca quis ganhar dinheiro com o evento. O que eu quero ganhar dinheiro é trazer pessoas aqui para conhecer. Então, quando a gente vendia um stand, a gente falava assim, mas tu tem que trazer gente aqui para dentro. Porque eu sou uma marina pequena.
E eu não sou um super evento, uma revista que nem o Grupo Náutico. Eu não sou quase ninguém, eu sou uma empresa que começou há 6 meses. Então, assim, tu tem que trazer gente para mim. Então, eu vou te vender um espaço barato, mas tu tem que vir com um projeto muito legal, com várias coisas, várias atrações e tal. E eu acho que isso que fez com que o evento fosse o que é hoje e que permaneça dessa forma, porque justamente é um evento que o cara não vem uma vez, ela vem quinta, sexta, sábado, domingo, 3, 4 dias. Um dia vem sozinho, um dia vem com a família, um dia vem com amigo, porque justamente integra um evento muito legal, com muita experiência. Todo stand tem coisa nova, todo stand tem atração, todo stand tem uma vida acontecendo. E é essa política que a gente trouxe. E aí eu acho que você veio com essa questão de desmistificar a náutica, de mostrar que a náutica era... A Marina Itajaí abraçou a cidade, as pessoas começaram a vir. E o evento foi um exemplo disso. Quantas pessoas, por exemplo, só para o pessoal entender, quantas pessoas o evento trouxe, mais ou menos, e qual que foi mais ou menos a movimentação de negócios em termos de náutica? Tu foi no melhor do que eu, mas foi em torno de 10 a 15 mil pessoas no último evento, e trouxe em torno de 80 milhões, 60, 80 milhões de negócio. Então é um evento que fomenta bastante, que gera bastante, mas principalmente que promove muito a nossa região, né? Promove muito a marina, cria essa cultura náutica, né? Cria essa vontade de ter barco. Depois do primeiro evento, eu comecei a receber cliente que disse que comprou o barco por causa do evento e que quer que o barco dele seja ali naquela gaveta, naquele lugar, para poder ver da sacada de casa. Só que eu falando pelo Carlos, eu vi até desde o momento que você negociava com o estaleiro. Sim. Era uma questão de você falar, eu quero que você esteja aqui, não é por conta de dinheiro, eu não preciso desse evento para... Eu quero mostrar a Marina. E isso é muito coisa de criação também, né? A gente é uma família que, apesar de ter várias empresas, vários conceitos, é uma família muito pé no chão, uma família muito honesta. E assim, a gente nunca foi do luxo, nem muito esse lado. Então, quando a gente vai para o mercado novo pra gente, que é acostumado só a luxo, ostentação, a gente vê muito em balneário ali, muito luxo, ostentação, se promove muito isso. A gente, cara, mas tudo bem, mas a gente não eu não posso vender uma coisa que eu não sou. Então a gente vendeu realmente um espírito, um entretenimento, um esporte, um lazer, uma convivência. Por isso que tu me vê dentro da água ajudando com o bote, por isso que tu me vê na máquina, apesar de ser diretor e entre aspas, dono da empresa, por ser do grupo familiar. Mas eu estou muito no dia a dia, não tenho esse ego de estar acima de ninguém, justamente por causa dessa criação que a gente tem da família e de se envolver. Eu acho que isso também fez com que a náutica precisava disso, precisava de alguém fora desse meio para desmistificar um pouquinho e para trazer que, cara, não é bem assim, não é só luxo. E essa tua energia de gestão, Carlos, eu acho que essa tua energia de gestão faz com que mesmo que você não seja, ou não é que não seja, você é desse meio, pela tua família, pela tua tradição, mas pela tua energia de isso não é o que realmente é minha essência. Faz com que as pessoas venham cada vez mais. Essa parte de me envolver muito até demais, às vezes. Esse dia eu estava vendendo água aí no... vendendo água, criando podcast. Porque realmente é uma coisa que para mim faz parte de mim já, Marina. Então, por isso que a gente começou, inclusive, faz parte com vocês. Da tua família, né? Da tua vida. E quando a gente decidiu, junto com vocês, com a Rotas, aí, criar o Carlos como a cara da Marina, eu também abracei isso como eu preciso fazer uma representação, eu preciso estar ali presente, eu preciso mostrar essa parte de pra Itajaí, quem né? a gente Pro Brasil. Exatamente. Então eu sempre fui uma pessoa mais discreta, tu nunca vai me ver embalada, é muito raro me ver embalada, eu não sou de festa. Então eu fujo até um pouco dessa linha. Eu não sou um cara de ostentação, nem nada nesse sentido. Você eu sou um cara família, né? muito família. Tenho minha esposa, minha filha agora. Então é muito mais fácil me ver em um restaurante com a minha família, num lugar, na praia com a minha família, do que tu me ver numa festa sem minha família, só com a minha esposa, nesse sentido. Exato. Entendeu? E engraçado porque a Júlia, todos aqui que conhecem a Júlia, porque a Júlia virou parte também da família Itajaí, né? É uma pessoa que ela também tem essa energia, essa intenção amorosa, a humildade, discreta. A gente separa também muito bem essa questão família. A Júlia, apesar de eu até tentar, ela me ajuda nos bastidores, mas nunca interna aqui. Porque ela não tem esse interesse de aparecer e a gente às vezes até puxa, né? Exatamente. Porque é uma pessoa linda e tem um coração de ouro, né? Exatamente, ela sempre me ajuda nas partes, lógico, pessoais, emocionais, de sentido, mas também... Que é bem importante, bem importante, mas também assim, eu tenho
ela é arquiteta, então assim, eu tenho um projeto novo de uma sala, eu apresento para ela, então ela me ajuda nessa parte de o podcast. Eu falei, antes de falar contigo, até eu falei com ela, perguntei o que ela achava, Sim. como é que ela viu alguns programas. Então, assim, essa relação de apoio, vamos dizer, nos bastidores é muito grande que eu tenho com ela. Até Sim. porque agora, por exemplo, The Ocean Race, eu acho que eu passei dos 20 e poucos dias de evento, pelo menos 15 sem ver ela. Sim, Porque e você sempre citava isso. Eu estou tantos dias sem ver exatamente. a minha então, esposa assim, e a minha filha. Depende de um apoio em casa muito grande. Eu Sim. brinco, não é nesse sentido que se ficasse mais 2, 3 semanas, você ia ter separação, porque ela estava mais longe de casa do que dentro. Sim. Mas ela sempre me apoiou muito nesses eventos, sabe? Ela tem um orgulho muito grande, obviamente, pelo que a gente faz, e ela sempre apoia, porque é difícil, né? A gente, claro. Vocês também acompanham muitos eventos, demanda muita gente, Sim, demanda muito final de semana. E a gente precisa desse apoio familiar, das pessoas que a gente ama. Carlos, aí o Carlos, a gente percebe o crescimento dele incrível, porque foi um crescimento, tu ganhou tu é jovem e tu ganhou uma maturidade incrível nos últimos anos, em pouquíssimo tempo. Sim. E aí veio a Bela. Minha pequenininha. E a tua pequenininha, a tua filhinha, o que isso mudou na tua vida, em termos de gestor, em termos de visualizar a importância da comunidade, das gerações futuras? Olha, até minha dinâmica com a Júlia, apesar que quando a gente casou, ela tá morando aqui e tal, mas ela é de Joinville também, mas a gente tinha muito assim, tem evento, vai para lá, então fica com a tua mãe, é mais fácil, então a gente tinha essa dinâmica, às vezes tá com muito trabalho, ficar uns dias lá, então a gente tinha essa simbiose de ficar indo para lá. Depois que veio a Bela, eu tenho uma responsabilidade maior em casa. Então eu acho que o comprometimento que eu tenho, lógico, com a Marina, eu também tenho que ter um pouco mais com a casa. Eu nunca, na história da Marina, que desde que eu estou aqui, basicamente, eu nunca peguei 30 dias de férias no ano inteiro. Nunca, isso eu sou prova. Então, e agora assim, vai pegar. Agora esse ano eu vou pegar, mas é muito para estar com ela. E assim, tirar férias é muito difícil para quem tem um negócio que envolve lazer das pessoas. Porque eu não posso tirar férias em julho, eu não posso tirar férias em dezembro, eu não posso tirar férias no Ano Novo, no Carnaval. Em datas comemorativas eu não tiro férias. E ela é muito compreensiva. E ela é muito compreensiva. Lado, né? Eu já passei vários aniversários dela que eu estava em São Paulo por causa do Bold Show, que é justamente durante o aniversário dela. Então a gente acaba tendo que fazer muito isso. E agora com a Bela, eu acabo tendo que me policiar mais para delegar mais, deixar a empresa tocar mais um pouco sem mim para estar mais em casa. Ter esse apoio um pouco maior em casa também. E que era uma coisa que eu estou ainda lutando comigo mesmo para acostumar, porque eu gosto de estar aqui também, eu sei que eu tenho responsabilidade em casa, eu gosto de estar em casa também, mas tem coisas que eu ainda não consigo desgrudar, porque eu gosto de estar envolvido, eu gosto de saber. Durante a The Ocean Race, virei 2 noites que eu fui para casa. Teve um dia que eu fui para casa, acho que era 2 da manhã. A hora que eu estava deitando em casa, que eu fiquei um pouquinho ali com ela, ajudei com a Bela, que ela estava acordando ali para mamar, umas 3 horas da manhã. Eu já tinha um barco chegando, então eu basicamente ajudei com a Bela um pouquinho, tomei um banho e vim para cá de volta, nem dormi. Mas eu acho que a tua colocação se conecta muito com um dos empresários, a própria Thalita, que falou que também fica longe da filha, e de que eu acho que as pessoas no mundo estão entendendo que, independente de estar perto ou longe, todos somos irmãos de alguma forma, né? E você tem muito esse senso de comunidade. E a sua filha acabou te fortalecendo isso, porque hoje eu vejo você forçando muito em projetos que envolvam a comunidade, porque o que vai ser das crianças no dia de amanhã? A gente fala muito isso em reunião, a gente né? Tinha um projeto, eu ainda não vou detalhar aqui, porque eu não posso ainda, mas assim, eu tinha um projeto desde que a gente começou a Marina, que é um projeto de estimular mais a parte da vela esportiva, e era um projeto que mas tá meio parado, não estava dando tanta atenção. E agora, depois da vida da minha filha, eu já intensifiquei. Esse projeto deve sair ainda esse ano, porque eu quero que em 5 anos ela comece isso também. Eu quero que ela tenha a experiência que eu não tive a oportunidade de aprender a velejar desde pequeno. Em Joinville, apesar de ter praia, não tem um grande estímulo nesse sentido. E aqui em Itajaí, até a data de agora, não tem hoje como tu ter uma vela infantil ou até adulto, jovem, para particular. Tu não pode pagar para ter uma aula de optimícia. Hoje não existe isso em Itajaí.
Então isso é uma coisa que eu quero criar aqui ainda, até como um projeto justamente para ela, para daqui a alguns anos, quando ela começar a velejar... E outras tantas crianças, né? Exatamente, mas lógico que a gente está falando da parte mais familiar, um pouco por causa disso, porque eu quero que ela tenha experiência. Eu não faço questão que ela seja uma esportista, mas assim como meu pai me deu oportunidade, eu já fiz de tudo, já fiz judô, jiu-jitsu, tudo que eu queria fazer, ele me deu oportunidade porque o esporte ensina. E eu quero dar a mesma coisa para ela, o esporte ensinar, eu quero que ela surfe, eu quero que ela veleje, eu não precisa fazer nada que nem uma louca se dedicar a ser esportista, mas quero que ela aprenda. E falando em The Ocean Race, a gente acabou de sair de uma e a Marina Itajaí foi a grande apoiadora da The Ocean Race tecnicamente. A vela, ela acaba sendo parte da Marina Itajaí, né? Tanto que hoje a Marina Itajaí, e na tua gestão, a Marina Itajaí já trouxe veleiros de várias partes do mundo, né? E isso foi uma aposta tua, né? Isso. De internacionalizar a Marina Itajaí. Exatamente. A gente teve um primeiro cliente com o Curioso aqui, inclusive antes de a gente abrir a Marina, teve um alemão que veio aqui com a família, foi uma coisa fora da realidade, um cara que morava no barco com criança, era uma coisa que não tinha essa realidade, a gente não imaginava isso. E foi uma coisa que, como a gente gosta muito de viajar e a gente pegou muito conhecimento de viajar para o mundo inteiro e tal, toda viagem que a gente faz, eu me obrigo a passar numa marina, apresentar a Marina Itajaí, mandar cartão, fazer uma coisa assim, porque hoje a gente vê que os clientes estão vindo por causa disso. Hoje Ou seja, não viaja, trabalha só, né? Não, mas é um trabalho ligado com o lazer. É algo que realmente está dentro exatamente, de ti, né? Eu estive em Alicante, eu fui conhecer a Marina, vi o que eles têm de novidade. Como todo negócio, Te ele se agrega. evolui. Então, o que eles têm de novidade? O que eles podem fazer? O que eles estão fazendo para o cliente dele que pode agregar para o meu cliente também? Então, a gente teve isso. A vela, apesar de aqui não ser tão forte, não é... Hoje, a gente tem mais lancha do que vela, mas é uma coisa que a gente tem que estimular. Inclusive, se tu olhar a logo da Marina, é justamente 2 velas e uma onda. Então, o princípio da logo da Marina é justamente velas como se fossem velas de barco e ondas do mar. Então, esse símbolo é justamente um pouco focado nisso. Porque a vela, apesar de que a náutica financeiramente de lancha é mais rentável, isso é inegável, a vela é uma coisa muito bonita, logicamente. Eu acho que uma marina sem ter veleiro... Não é uma marina. Não é uma marina. Sim. Hoje tu vê aquele paliteiro, que é as velas ali, é uma coisa tão bonita de se ver. Característico, né? Tão característica que chama atenção. Então, a gente sempre estimulou muito isso, a política pública de Itajaí sempre estimulou a gente a fazer isso. Inclusive, a gente tem tarifários mais baratos para vela, justamente para estimular. E esse ano também a gente está começando, a gente já tinha a regata marejada e a gente está começando com um circuito de vela da Marina com 3 etapas, justamente para estimular a vela em competição, mas sem ser uma coisa muito séria. Porque vocês estimulam de diversas formas, né? Tanto que a Marina Itajaí é casa do Itajaí Sailing Team, que é o time oficial de vela da cidade. É casa também foi por muito tempo e ainda é casa do Veleiro Cat, da família Schirman. Casa de um monte de velejadores, né? Youtubers que passam aqui. Então a gente sempre tem esse carinho especial por estimular isso. E esse circuito, a ideia é... Hoje, ser profissional é muito difícil em muita coisa. Então, competir profissionalmente é muito difícil. Mas eu, como um competidor, adoro competir em coisas, mesmo que eu perca, adoro participar de competição. Essa experiência. Eu gosto de competir, sou muito competitivo, então eu adoro competir, nem que seja para ficar em último, mas eu gosto de estar lá e tentar me superar, principalmente nessa parte. A gente quer criar um circuito muito voltado para amador, para que ele tenha... De vela, para ele ter uma desculpa para competir. E quando? Então, já temos mais ou menos 3 datas marcadas, que seria 17 de junho, a primeira já. É um circuito menorzinho, vai ser uma primeira regata. Com velejadores. Com velejadores. Profissionais? Ou não amadores. A ideia é amadores. A ideia é que tu tem um grupo de amigos, vão fazer uma regata de 1 a 2 horas, aqui na frente da Praia Brava, só algumas boias, um triângulo. Nunca velejou? Não, tu tem que ter um barco, né? Sim, tem que ter um barco, mas não tem um... É vela oceânica, Entendi. Então é vela de veleiro. Já tem que ter uma experiência, mas... Lógico, mas assim, não é nada... Tu pode ir com os amigos, pode ir se divertindo para só fazer um circuito, mas assim, eu não sei como te explicar, mas é uma questão assim, é uma competição mais light. Entendi. Então é uma desculpa para tu tirar teu barco e fazer alguma coisa. Então basicamente para quem tem barco. Exatamente. Então é uma competição de 1 a 2 horas, não é super longa, que nem uma travessia, por exemplo, Florianópolis, Itajaí, que nem tem a marejada. Então é 17 de junho, 27 de agosto,
em Navegantes, em parceria com o Festival Náutico de Navegantes, e uma que é a Marejada, que sai de Florianópolis e vem para Itajaí. Que já é tradicional. Que já é tradicional, que às vezes leva 8 horas, 10 horas de velejada, muito mais complexa do que uma velejada de 1 hora, 2 horas aqui na frente. Mas a desculpa é tu começar a fazer alguma coisa, começar a usar teu barco para uma competiçãozinha entre amigos. Ou seja, a Marina Itajaí estimular também o esporte, o uso da embarcação, o uso do barco, né? Porque não adianta tu ter um barco e não usar, então tu tem que usar. E para as pessoas entenderem um pouco a dimensão da Marina Itajaí, como você conseguiu sair um pouco, bastante, né, fora da caixa, para o sul do país, e internacionalizar a Marina Itajaí. Me dê alguns exemplos, Carlos, de países, de embarcações, alguns países que a Marina já recebeu de embarcações. Olha, e que tamanho? Fora países tradicionais, tipo Estados Unidos, Sim. Canadá, a gente já recebeu Estônia, Ucrânia, Rússia, Lituânia, Hungria, acho que Hungria também, já veio um veleiro, República Tcheca. Então, e assim por diante. Então, assim, há vários países que pessoas do mundo, da Europa, mesmo que o país, que nem a República Tcheca, não tem bandeira, não tem mar, mas o cara tem um veleiro e ele é de lá, então ele vive essa cultura. Então, a gente hoje é conhecido justamente por isso, por ser um ponto seguro no Brasil. Então, quem vem do sul ou quer ir para o sul, quer ir para o Cabo Horn, quer ir para a Argentina, Uruguai, Chile, enfim, ele passa por aqui. Então, a gente recebe muita gente de todo lugar do mundo. Já recebi embarcação de 172 pés da Noruega. 172 pés significa quantos metros, mais ou menos? Ele é em torno de 60 metros. Um pouco menos de 60 metros. Imagina, 60 metros de comprimento. É praticamente um navio. É a maior embarcação atracada em marinas do sul do Brasil até hoje. Já recebi 140, já recebi 160, já recebi 172, né? Já recebi veleiros de mais de 100 pés. Foi uma das únicas paradas de uma travessia de 100 anos de descoberta da Antártica, que veio da Estônia. Acho que, se eu não me engano, foi da Estônia. Eles estavam fazendo a rota original, só que a rota original parava na ilha de Florianópolis. Só que a ilha de Florianópolis ainda não tem uma estrutura para atender aquele barco. Era um barco grande, de mais de 80 pés, com calado alto. Então, como eles precisavam fazer alguns reparos, algumas estruturas, eles acabaram ficando quase um mês aqui, 2 semanas, 3 semanas. Fizeram a parada oficial, que é a parada em Florianópolis, mas fizeram a parada técnica aqui. Então a gente recebe muito isso também, sabe? E o mais interessante é como essas pessoas, uma embarcação desse tamanho, que para na Marina Itajaí, ela reflete em toda a economia da cidade, sim, né? Sem dúvida. Mês aqui, pessoas de lugares que a gente não imagina, com culturas completamente diferentes, levando para outras pessoas o nome da cidade, né? A gente tem vários clientes que hoje tem barcos no Ushuaia, que são da Inglaterra, que fazem charter na Antártica, que recebem gente do mundo inteiro. A gente teve 2 barcos que saíram daqui porque estava embarcando o pessoal da Discovery Channel e da Netflix para fazer um documentário na Antártica. Eles estão saindo daqui. E veleiros de expedições também, né? Que vêm fazer pesquisas científicas. Então a Marina gira muito isso, e essas pessoas, quando vêm, elas... O comentário comum é que ficam impressionados, obviamente, com a Marina, com a estrutura que a gente tem aqui, mas muito com a cidade. A cidade de Itajaí oferece uma estrutura que as pessoas não têm noção, quem vem de fora e não conhece, de toda a estrutura que Itajaí tem. Tanto de mão de obra, de restaurantes, enfim, coisas para se fazer. Então, quem vem aqui fica muito surpreso. Isso para a gente é um reconhecimento muito grande, fora por eles virem com uma marina que eles consideram um padrão internacional entre as melhores ali de se atracar no mundo, né? É claro que a gente tem uma série de questões para falar, mas eu não poderia deixar de falar, Carlos, em sustentabilidade. Sim. Porque você sempre fala realmente, tu não é um ecochato. Sim. Mas você levanta a bandeira e investe muito em sustentabilidade. A Marina Itajaí tem o ISO, Bandeira Azul, ela investe em projetos como limpeza do rio. Por que isso? E realmente você... foca e é uma regra, né? Isso na Marina. A gente começou um pouco até por responsabilidade, Marina, ligação, mas não era para ser uma coisa tão grande, para ser bem sincero. Mas quando a gente veio para a Marina ela está na foz de um rio que muito grande, que pega várias cidades, e a gente recebe muito lixo. Então, assim, a gente fica assustado que tem semanas que eu tiro 3 caçambas de lixo aqui da Marina, do rio, com o meu pessoal próprio. Então a gente começou com os programas da Marina, Juntos pelo Rio já existia, mas a gente começou com programas próprios
para as pessoas verem o que a gente faz. Essa foi a intenção. E a gente começou a ver que é uma importância tão grande que a gente deveria levantar essa bandeira. São poucos cuidados, não foi, como eu falei, não sou eco chato, não peguei, agora não pode mais nada. Foi uma transição, foi uma coisa ligada aos poucos. Por exemplo, aqui a gente está vendo, não tem um copo plástico, a gente não utiliza copo plástico, esse copo vai ser lavado, vai ser utilizado na próxima entrevista. O que me custa? Vai custar bem mais caro eu comprar um copo, mas esse copo aqui vai durar 2 anos, 3 anos, se não mais. E depois ele pode ser reutilizado, reciclado, esse tipo de coisa. Então, tu faz um investimento ao longo dos anos, compra alguns copos, depois vai aumentando até o momento que a gente está hoje, que a gente não tem mais copo plástico nenhum na marina, não tem mais canudos plásticos, nem nos refeitórios para o funcionário. Nos eventos também não, Nos eventos, né? Então, o funcionário aqui, ele tem vários copos disponíveis, ele já tem a cultura de lavar o seu copo quando ele utiliza, então ele lava e utiliza o mesmo copo, eles fazem esse tipo de coisa, cada um traz sua garrafinha também de casa. Então são políticas que foram sendo implementadas, a gente tem os eventos, que a gente também trabalha no plastic, né, na utilização de copo em eventos. E lembrando também dos painéis solares, que é uma das únicas marinas que Isso, a gente tem, tem né? 700 metros quadrados de painéis solares, a gente tem a bandeira azul, a gente tem vários programas. Carregamento de carros elétricos disponível para as pessoas. Eu tenho um carro elétrico, era uma coisa que eu sempre quis, eu consegui, no final do ano passado, adquirir um carro semi-híbrido, mas hoje no meu dia a dia, que eu ando mais ou menos 30 km por dia, vai para casa, almoço e tal, eu 100% elétrico, eu não uso combustível, eu abasteço aqui na marina, carrego, né, a energia aqui na marina, então eu consigo no meu dia a dia basicamente não usar gasolina. Então são pequenas coisas que foram crescendo e faz com que estimule. A gente é a primeira bandeira azul de Itajaí, isso faz com que as outras empresas também... Uma certificação importantíssima. Exatamente. Internacional. Então faz com que as outras empresas tenham esse cuidado. A gente tem clientes hoje na linha de sustentabilidade, eu conheci um cliente que recebeu um barco do estaleiro, parceiro aqui nosso, e o cliente fomentou que o estaleiro, eu quero que faça uma análise de carbono para mim, quero saber quanto de carbono é gerado na produção desse meu barco. Quero que o meu barco tenha uma autonomia de não sei quantas horas, não sei se é 4 ou 5 horas, sem bateria, sem gerador, sem nada, só com painéis solares. Então ele tira equipamento, diminui isso aqui, aumenta isso aqui, para justamente ter isso. Então a gente vê que é uma tendência, uma coisa mundial, a gente vê em países mais de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, mais à frente, mas pequenas ações fazem a diferença. Fazem a diferença, né? Então, o grupo familiar tem empresas ligadas à coleta de lixo, saneamento. A gente sabe a quantidade de lixo que é recolhido cada vez mais, isso é uma crescente da humanidade. Então, pequenas causas que tu consegue implementar dentro da empresa, depois tu entra eu falo como empresário, depois que entra no fluxo de 1, 2 anos, esquece, que ali entra no fluxo e a empresa toca. É difícil começar? Claro que é. Que é diferente, né? Que nem uma tecnologia, tu tem que investir, né? Mas tu investe uma vez. Então, assim, tu tem que comprar copo, vai comprar 500 copos, vai custar ali 10, 15 mil, compra. Ou compra 100, no outro ano compra mais 100. Quando tu vê, tu já está com 500, já não precisa mais comprar copo plástico, já está no fluxo de caixa da empresa e vai. Então, são pequenas coisas que tem que começar devagar, e a gente é um exemplo disso. A gente começou bem devagar, começou só com o evento, aí sobrou copo, vamos trazer para a marina. Já vão começar a cortar os copos da marina, e foi indo dessa forma, e realmente funcionou muito bem. E hoje a marina, ela tem uma estrutura que ela não só abraça o proprietário da embarcação ou quem que é dono de um barco, mas sim a comunidade como um todo. Sim. Hoje a marina é um centro de lazer e um centro referência para o Brasil em termos de turismo, e contribuiu para o desenvolvimento de Itajaí. Para as pessoas entenderem, e quem nunca visitou a marina, pessoal... O que tem na marina? A marina, ela é aberta ao público? O que tem dentro da marina, para quem não conhece ainda? Isso é bem engraçado, que muita gente até hoje fala, não sabia que a marina era aberta. E ela é 100% aberta, a gente sempre teve essa política. E é bem movimentada, inclusive. Bem movimentada, chega a passar, eu posso estar errado, mas eu acho que vou chutar aqui, eu vou falar primeiro, acho que é 10 ou 12 mil pessoas por mês aqui, contando os restaurantes, então é bastante gente, se não mais. E qual que é o nosso conceito? Então tem restaurantes, loja de vinho. A gente abriu agora essa avenida aqui, a Alameda Marina Itajaí, que temos 5 lojas, temos loja de vinho, temos brokers, temos imobiliária, temos 2 restaurantes, temos um restaurante novo que vai lançar agora em julho, que é o Braseiro, temos o Zefir, que é muito conhecido aqui.
Então, assim, temos 3 estaleiros aqui que estão com sede. Então, o princípio da Marina era sempre trazer pessoas para dentro, sendo elas da náutica ou possíveis futuros clientes. Ou Então, para olhar para as águas, exatamente. simplesmente Então, assim. a gente fomenta, vem aqui no final de semana, tu tá andando de bike, andando com o cachorro, entra aqui, vai tirar uma foto ali no deck. É pet friendly. Tu gosta de cachorro? Eu gosto de cachorro, então venha, é sempre aberto e a gente tem muito isso, sabe? Quando a gente começou a fazer evento, também. quando a gente começou a fazer eventos aqui, a gente trazia pessoas para dentro, as pessoas viam, não, realmente dá para vir, dá para comer no restaurante, não é exploratório porque é numa marina. Não, o preço é justo. E a gente justamente não tem muros por isso, para não impedir as pessoas de acessarem. Então, cada vez mais a gente faz aberto, a gente abriu estacionamento aqui público, porque Itajaí está com uma demanda de estacionamento, a gente tem convênio com várias empresas para ter lugar para estacionar também. A gente apoia todos os eventos que a cidade faz, a própria The Ocean Race, fora a parte técnica, como apoio institucional, marejada, a gente sempre fomenta. Começamos com regatas na marejada para reviver uma coisa que já tinha de tradição na cidade. Então a gente leva o nome de Itajaí com muito orgulho. Eu acho que a gente cresceu muito por causa de Itajaí nos abraçar. E vice-versa. E vice-versa. Então a gente leva o nome de Itajaí como uma empresa realmente solícita. A gente recebe muita proposta de ideias, de projetos, coisas assim que a gente abraça, que a gente faz Juntos pelo Rio, é um exemplo disso. Juntos pelo Rio, a comunidade inteira se envolve para a proteção dos rios, coleta de lixo, toda a parte de receptivo para eles fazerem projeto bem interessante da prefeitura. Exatamente. E entre outros projetos, né, a gente falou em algumas edições, eu já recebi meia maratona, uma maratona, o pessoal saiu aqui da Marina, já fizemos alguns eventos aqui. Espero que agora, alguns eventos eu estou sentindo que ainda está muito frio pós-pandemia. Eventos grandes voltou muito forte, mas aqueles eventos que se fazia pelo lazer, as caminhadas, aqueles eventos assim que a gente sempre apoiou, ainda não voltaram como era antigamente. E a gente espera que nessa volta a gente também ajude com esse tipo de eventos também, né? E só voltando um pouquinho no Salão Náutico agora, pelo tamanho, a gente já teve um programa, inclusive, específico sobre isso. Agora ele vai se tornar Marina Itajaí Boat Show, né? Exatamente. Então ele foi... agora tem uma parceria com a principal organizadora de eventos náuticos da América Latina, Como né? eu sempre falei, eu preciso aprender antes de passar para frente. Então, assim, a gente aprendeu a fazer o evento. A última edição, que foi em 2022, foi um evento espetacular. Ele foi o evento que a gente sempre sonhou em um dia chegar. Ele cumpriu todos os nossos requisitos de qualidade, de estrutura, de próprio evento, de público. Assim, foi um evento, não fantástico, é porque é nosso, né? Assim, não é nesse sentido, mas realmente foi um evento ímpar entre muitos eventos que acontecem no país, porque realmente foi um evento bem legal. Só que ele estava grande demais já. E a gente até ia, na verdade, fazer essa parceria já para 2022. Só que a gente teve a política, não, vamos fazer o último para completar um ciclo de 5 anos e eu vou fazer o melhor possível que a gente consegue fazer para nivelar no topo, né? Vamos entregar um evento no nível que a gente quer que seja executado. E a gente realmente conseguiu fazer isso. Foi um evento bem bacana e a parceria com a Náutica, com o grupo, com o grupo do Boat Show, com o grupo Náutica, foi justamente para isso, para nos dar... eles entenderam a filosofia do evento. Isso é uma negociação de 2, 3 anos para entender a filosofia. Não é pelo dinheiro, a gente nunca fez para ganhar dinheiro, a gente fez pela filosofia e eles entenderam, vieram com uma proposta interessante. Até porque para as pessoas entenderem, o seu negócio era a Marina, exatamente, né? Então não adianta ele vir aqui não pagar como se fosse um aluguel pela área e não executar o evento. Sim. Para mim existem multas milionárias se ele não realizar o evento, porque para mim o que importa é ter um evento, não o dinheiro que ele geraria, entendeu? Então a gente realmente vem de um princípio de realmente ser um evento legal, um evento com proposta diferente, familiar e tal. E a Boat Show realmente ela vem para somar isso. Hoje a gente é uma cidade pequena, uma cidade não muito conhecida internacionalmente falando, lógico com os eventos sim, mas quando eu chego às vezes para uma empresa de motor, uma Yamaha, uma Mercury, eles vão falar, tá, mas já não tem um Boat Show no Rio e São Paulo? Mas por que uma revenda do Brasil, que é um apoio da fábrica para... Então, assim, é muito difícil esse entendimento. Uma Boat Show exatamente. Ajuda. Quando tu traz uma Boat Show, o próprio realizador do Rio e São Paulo fala, não, mas espera aí, o evento lá é tão bom quanto, se não melhor dos eventos que eu já fazia. E eu estou envolvido. Então, a nossa intenção real com a Náutica é trazer mais gente. Essa é a realidade. Eu não quero ganhar mais dinheiro, até porque até acho que a gente vai ganhar menos. Eu vou ser bem sincero, o último evento foi tão bom
que eu acho que a gente até fez a parceria barata, porque o que a gente quer e a proposta que a gente deve fazer para eles vocês vão entrar para trazer mais gente. E manter a qualidade, a excelência. E manter a qualidade. Né? Então eu quero ver aqui Yamaha, eu quero ver Volvo, eu quero ver grupos que eu não conseguia trazer naturalmente. Eu tinha ali 8, 10 estaleiros, eu quero ver 15, 20 estaleiros. Até porque tu tinha que administrar uma marina, né? E eu não tinha nem estrutura para atender mais estaleiros. Eu tive que dizer não para muitos estaleiros. Sim. E a proposta deles hoje é trazer mais flutuantes, trazer mais áreas, ter uma equipe comercial maior. A Thalita, a equipe dela ali também ajudando mais essa parte. A gente está ajudando a comercializar também. Vocês continuam também, né? Ao lado deles, né? Então vai somar. É uma parceria mesmo. Então, assim, é uma entrega, mas ainda estou de olho. Então, assim, é uma entrega muito da operação, comercialização, mas como ainda vai o nosso nome, o nome é Marina Itajaí Boat Show, eu não estou largando o evento. O evento é uma simbiose. Eu tive agora uma conexão. Eu tive recentemente, quando estava acontecendo o Boat Show do Rio, a gente esteve junto com a Thalita lá, justamente para alinhar detalhes de operação, porque eu sou chato, então a gente está ali no detalhe de entender, para ver o que ela está fazendo, até saber onde o estaleiro vai ficar, para ver se faz sentido com a dinâmica do evento. Sim. Esse é o detalhe que a gente se preocupa, sabe? E é o que faz a diferença para as pessoas virem e realmente aproveitarem que já conhecem a Marina Itajaí. Carlos, é óbvio que eu tenho várias perguntas aqui para você ainda, muitas, mas assim, muitas mesmo. No lado pessoal, então, nem se fala. Mas a gente vai Suas contando durante os próximos episódios. Mas algo que eu queria perguntar antes da gente finalizar é quais os projetos futuros, que assim, eu sei que tem vários, mas o que você pode abrir para a gente? Porque eu sei que a Marina só tem a crescer, está num momento incrível. As pessoas, de fato, estão descobrindo as águas também por conta da Marina. Olha, eu sei o que tu quer perguntar e eu sei que tu sei. quer os spoilers, mas eu não vou dar todos, mas as frentes de negócio, a Marina tem 3 projetos de ampliação. Na parte de esportista, de esporte, né? Então, na parte voltada à vela e esportes náuticos em modo geral. A gente tem um projeto de ampliação nessa área que deve acontecer ainda esse ano. A gente tem uma área na parte de comercial, no sentido de lojas e centros comerciais, shoppings, esse tipo de coisa, que a gente vai fazer uma ampliação num futuro, espero que bem próximo. Então, é um projeto bem grande. Já deve estar na mídia, muita gente já vai saber o que eu estou falando, mas a gente oficialmente ainda não está divulgando, então é um detalhe, mas a gente quer vir com essa linha mais comercial, porque a Marina faz muito sentido, as pessoas querem estar mais novidade. aqui. E também com uma parte mais da parte de estadia dentro da Marina. A gente está com alguns projetos nessa linha de trazer as pessoas sem barco para ficarem na Marina. E tem lazer também, né? Exatamente. Então a ideia agora é trazer outros projetos. Então provavelmente esse ano, talvez não executados todos, mas já até o final do ano, talvez até essa data desse episódio vir ao ar, a gente já vai ter algumas coisas soltando aí na mídia de 3 principais novidades. Então, assim, Carlos, já que você não pode soltar tantos detalhes assim, né? A gente, até em nome de toda a equipe Rotas, da equipe Marina Itajaí, dizer o quanto a gente se orgulha de ter você como gestor e quanto você é um exemplo, uma inspiração para todos nós. A tua família, mais uma vez, seu Manuel, Dona Alexandra, a Júlia, a Belinha, nossa menina linda da Marina Itajaí. Enfim, muito obrigada e que esse projeto continue sendo o podcast Náutica Além do Mar, seja cada vez mais um sucesso. E muito obrigada pelas tuas palavras, pelo teu tempo. Eu que agradeço todo mundo que está vendo também esse projeto do Náutica Além do Mar, justamente para as pessoas conhecerem. Então, eu estar aqui não é para encher a agenda, é justamente para as pessoas conhecerem também quem está aqui por trás da Marina. A gente já fez contigo também. Sim. Então, é justamente para as pessoas conhecerem quem está por trás ali de grandes empresas, como é a Rotas, como é a Marina. E acompanhe a gente, né? A Lari já falou pra gente. Curtam. Curte a gente no nosso canal. Todos os episódios agora é na quinta-feira, às 4 da tarde. Às 4 da tarde. E a gente estará ao vivo de novo também durante o Salão Náutico com outros entrevistados. Marina Itajaí Boat Show, ele não desapega. Desculpa. Então, Marina Itajaí Boat Show, estaremos ao vivo em julho, de 6 a 9 de julho. Carlos, muito obrigada. E aplausos para os nossos entrevistados. Obrigada. Nossa, tinha tanta coisa para falar do Carlos, né, cara? Não, 1 hora, Carlos.